E o Supremo Tribunal Federal vai definir hoje se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas vão se tornar réus por tentativa de golpe de Estado. Ontem foi o primeiro dia desse julgamento, veja como foi. Na leitura do relatório da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, detalhou a atuação da suposta organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. Logo depois, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou a denúncia contra os acusados. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A sessão também foi marcada pelas falas dos advogados dos 8 denunciados e pela análise de questionamentos das defesas. Os ministros formaram maioria contra o pedido para que o julgamento fosse feito no plenário do Supremo e mantiveram o caso na primeira turma. Luiz Fux foi o único voto contrário à decisão. Os magistrados também votaram contra a anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e negaram a acusação de que as defesas não tiveram acesso ao teor do processo. Não se pode imaginar que no nascedouro do processo, todos os atores, inclusive os próprios juízes, tenham as condições de aquilatar de modo pleno todo o conjunto de documentos existentes, porque se assim fosse, nós teríamos a possibilidade de, no recebimento da denúncia, já aplicar até a pena. A sessão, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi suspensa no fim da tarde e será retomada nesta manhã com os votos dos 5 ministros. Caso a primeira turma aceite a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados vão se tornar réus e responder por crimes como golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Além de Bolsonaro, os denunciados, cujos casos são julgados agora, são o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência, Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tentativa de golpe de Estado seria impossível, porque, segundo ele, na data do início da investigação, Bolsonaro ainda era presidente e não atentaria contra o próprio governo. Estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. Pouco depois da sessão no STF, o próprio ex-presidente publicou uma mensagem numa rede social em que diz que não deveria estar sendo julgado pelo STF. O advogado do almirante Almir Garnier defendeu que o julgamento fosse realizado no plenário do Supremo. A defesa do general Walter Braga Neto questionou a forma como a Polícia Federal conduziu as investigações. O advogado do general Augusto Heleno disse que não há provas do envolvimento do cliente dele no caso. A defesa de Alexandre Ramagem criticou o uso pela Polícia Federal de indícios que classificou como tímidos para atribuir ao cliente crime tão grave. Já o advogado de Anderson Torres criticou o uso como prova da chamada minuta golpista que foi encontrada pela Polícia Federal na casa dele. Segurança reforçada no Supremo Tribunal Federal agora de manhã. A sessão vai ser retomada. A votação acontece num anexo do Supremo, num plenário ali na área. Nós vamos conversar direto de Brasília com a Vanessa Lima, que tem todas as informações e vai acompanhar essa manhã aí na capital federal. Oi, Vanessa, bom dia.
Oi, Edu, bom dia para você, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Informação de momento é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve comparecer a essa sessão de julgamento hoje no Supremo, como teria feito ontem. A informação da assessoria é que ele vai acompanhar a sessão de hoje da sede do partido dele, o PL. A sessão está marcada para começar logo mais em instantes, às 9h30 da manhã. O primeiro a votar será o ministro relator Alexandre de Moraes, depois os 4 ministros da primeira turma, os outros 4 ministros também votam. Caso a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 denunciados seja aceita, o Supremo dá início à fase de instrução processual em que o STF vai conduzir a investigação. E como é que será essa investigação? Os ministros vão ouvir as testemunhas indicadas pela defesa e pela acusação. As partes podem pedir a produção de novas provas e até mesmo a perícia em documentos. O Supremo pedirá também que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Se a PGR denunciar os réus e se o Supremo aceitar a denúncia, o caso será levado a julgamento, possivelmente ainda no segundo semestre deste ano de 2025. Em caso de uma eventual condenação, as penas máximas somadas para cada um podem chegar a 43 anos de prisão. Se não houver denúncia ou se o Supremo rejeitar a denúncia, o caso será arquivado. A gente segue acompanhando esta sessão de hoje. Eu volto com vocês, Edu, Mariana.